Senhor está cuidando de mim. Eu não preciso ver o amanhã, mas eu preciso apenas olhar para Ti e confiar na Tua voz que me assegura que dias melhores virão. O Senhor é o Deus que não precisa me tirar do deserto, mas se o Senhor estiver me alimentando no deserto, isso me basta para ter a certeza que eu vou persistir e vou vencer em meio às dificuldades. Eu quero Te adorar, Senhor, nos tempos bons e nos tempos ruins, porque assim como Abacuque, eu não preciso ver os pastos verdejantes, eu não preciso ver o fruto na árvore, mas eu preciso apenas me alegrar em Ti. O Senhor é nossa alegria, o Senhor é nossa força, o Senhor é refrigério da nossa alma nos dias desafiadores. Eu louvarei o Teu nome e a Tua presença todos os dias da minha vida, Senhor. Nós queremos Te adorar e entregar o nosso culto a Ti, meu Pai. Independente daquilo que nós viemos buscar aqui, nós queremos antes de tudo entregar. Porque quando nós achamos que falta alguma coisa, nós olhamos para nós e vemos que tem um fôlego de vida. E não há nada mais importante do que o Teu fôlego em nós. Muito obrigada, Senhor, por esse louvor. Muito obrigada pela vida do pastor que ministrou no nosso coração, por essas canções derramadas, vindas direta do Teu trono. Continue entregando letras, continue entregando, Senhor, aquilo que só o céu pode entregar na vida do Teu filho, Senhor. Continua manifestando, continua usando homens que se entregam, porque há valor na entrega, há valor na renúncia. Nós Te adoramos em nome de Jesus. Amém. Você pode aplaudir o Senhor? Que saudade que eu estava da igreja. Eu quero dizer que nós vivemos, eu e umas 30 e poucas pessoas. Eu tiro por mim, mas eu creio que todos receberam muito. Aquele lugar é onde Jesus passou, onde nós conseguimos ler a Bíblia de uma outra forma. Quando nós vamos, nós tocamos aquele solo. Ali há evidências de que Jesus caminhou ali. Estivemos no Mar da Galileia, vimos a cidade do Gadareno, e tantos lugares que a Bíblia relata, tantas evidências. Nós passamos por um lugar um dia onde estava sendo construído um estacionamento e a obra tinha sido parada porque quando eles começaram a cavar para fazer estacionamento, havia pedras, havia evidências de uma parte da cidade que o tempo tentou esconder, mas era do tempo de Jesus. Muitas vezes o tempo vai tentar abafar, vai tentar esconder, vai tentar fazer você não acreditar naquilo que Deus tem para você. Mas não há nada que possa apagar o que a palavra de Deus tem para a sua vida. Nós caminhamos por lugares onde ecoa milagres, onde Jesus profetizou, onde Jesus fez milagres, onde as pessoas viram o sobrenatural de Deus. Há evidências naquele lugar de que Jesus passou por ali. Nós fomos no túmulo de Jesus e não tinha restos mortais dele, porque ele vive. E o que Jesus deixou bem claro é que por mais que pareça ser o seu fim, é apenas um começo, porque eu sou aquele que dou a vida. Eu sou aquele que faço nova todas as coisas. Eu sou aquele onde o homem coloca ponto final, onde parece que é o fim, mas eu sou um Deus de novidade de vida. E eu estava pensando que por mais que não houvessem evidências naquele lugar, por mais que tivessem arrancado todas as evidências, por mais que o tempo tivesse escondido todas as evidências, eles não tivessem encontrado, eu quero dizer que ainda assim, o céu declara que há um nome que está acima de qualquer outro nome, que está acima, que está nos céus, que tem poder nos céus, na terra, embaixo da terra. Por mais que tentem apagar as evidências, o céu ainda diz: santo, 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 santo é o teu nome. Santo, santo, santo é o teu nome. Eu quero dizer que você não precisa de evidências para que as coisas aconteçam na tua vida. Você só precisa que o céu diga que vai acontecer.
Quando nós olhamos para a vida de Davi, Davi era um pastorzinho. A terra olhava e falava: é um pastorzinho. Não há evidências que ele vai se tornar um rei. Mas o céu dizia: não é um pastor, é um rei. Eu já vejo como rei. Enquanto a terra olha para você, dizendo que você é apenas um pastorzinho, Davi, eu digo: não, é um rei. Porque você não precisa de evidências da terra para chegar no lugar que eu tenho para você. Você não precisa de evidências. Não havia evidências que choveria quando Deus pediu para Noé construir uma arca. Não havia evidências. Não havia um tempo nebuloso, não havia um céu nublado, mas havia uma voz: construa uma arca. Andar na obediência te prepara, te protege para a próxima estação da tua vida. Noé obedeceu, então ele foi preparado. Ele foi protegido para a próxima estação, porque haveria um dilúvio que destruiria todo aquele povo. Obedecer te preserva. Obedecer a Deus te guarda. Então não fique procurando evidências, porque quando o céu diz que vai fazer, não há evidências que a terra possa mostrar. Quando o céu já diz, eu vejo da forma que ninguém vê. E por isso que eu quero que essa noite você entre comigo em espírito e entenda o valor de uma entrega. Quando nós olhamos para o reino de Deus, é muito claro que fala de entrega. Jesus se entregou. Não havia evidências nenhuma que nós merecêssemos a entrega dele, não. Mas o reino diz respeito ao outro. O reino não diz respeito a você. Diz respeito ao que você pode entregar pela vida de outro. E baseado nisso, essa semana eu recebi um texto que falou muito ao meu coração. O texto dizia assim, foi a Mona Lisa que me entregou, ela está aí. Ela falava das construções, das grandes catedrais que nós conseguimos ver pela Europa. E eu estive em Madrid e vi algumas construções. Eu adoro essas coisas meio antigas. Eu ficava querendo tirar foto de tudo, ficava olhando os detalhes. E esse texto falava das grandes construções, das grandes catedrais que nós conseguimos ver pela Europa. E algumas dessas construções, elas levam 500 anos, 700 anos, vocês sabiam? Elas levam até mais de 1000 anos para serem finalizadas. E é muito interessante porque pessoas, elas dão a vida naquelas construções, mas elas não veem, muitas delas não conseguem ver o resultado final dessas catedrais. E o que me chamou a atenção é que não é muito diferente do reino de Deus. Muitos homens começaram construindo essas catedrais lá atrás e estão entregando o bastão para nós. Muitos homens não estão vendo hoje aquilo que eles plantaram lá atrás, mas que nós hoje estamos conseguindo colher. Mas há uma geração que nos espera e que vai colher o fruto daquilo que nós vamos construir hoje. E quando você olha para essas grandes catedrais, você vê entrega. Você vê renúncia. Porque muitos não vão ver o resultado, como elas ficarão. Mas elas decidiram não fazer para serem vistas. Porque não se trata daquilo que você faz, mas se trata de como você faz. E algo que me chamou muita atenção é que numa dessas catedrais, um desses construtores, dessas pessoas que estavam construindo essas catedrais, foi chamado para fazer um grande pássaro. Um pássaro com muitos detalhes, muito requintado, que levaria muito tempo para ser construído. Só que no final dessa construção, desse pássaro, eles colocariam um telhado em cima desse pássaro. E esse pássaro seria praticamente escondido. Isso me chama muita atenção. Porque o que fazemos? Qual é a motivação daquilo que nós temos construído hoje para Deus?
Será que é para ser visto por alguém? Porque é muito importante nós entendermos que, por mais que você esteja construindo coisas que hoje ninguém vê, de repente você é uma mulher que tem construído esse pássaro que ninguém vê, mas que seu joelho está ali no chão, orando pela sua família, orando pelo seu marido, orando pelo seu casamento. É o pássaro que ninguém vê, mas os olhos do Senhor não passam despercebidos naquilo que você faz no secreto. Será revelado, com certeza, pela forma com que você se entrega. Como você faz vai dizer muito aonde Deus vai te posicionar no teu futuro. Aquele homem entendeu que não era o que ele estava fazendo, mas como ele estava fazendo, para quem ele estava fazendo. Gerações hoje conseguem passar por aquilo dali e ver catedrais centenárias de pé. Porque tudo que nós construímos com a intenção de não ser visto, mas com a intenção de entregar o seu melhor, com certeza vai passar gerações e todos vão ver aquilo que você começou fazendo no seu secreto. Mas quando nós fazemos com a intenção de sermos vistos, não passa uma geração, porque se perde, o vento leva, porque sem entrega não há profundidade. E nós conseguimos ver na Bíblia grandes homens que não eram vistos pelos homens, mas eram reconhecidos por Deus no seu secreto. Foram homens como Davi, que as pessoas viram como pastor, mas enquanto as pessoas viam ele como pastor, Deus via ele construindo o seu pássaro no secreto. Homens como José, que enquanto o viam como escravo, Deus o via construindo no seu secreto o seu pássaro e o levou a governador. Não havia evidências aos olhos humanos que Gideão, com 300 homens, poderia ganhar de um exército muito mais equipado e preparado. Mas haviam homens que estavam no seu secreto, não querendo ser visto pela terra, mas ser reconhecido pelo céu. O grande problema da humanidade é que nós queremos ser vistos. E por isso que as redes sociais têm essa explosão. Porque nós queremos mostrar aquilo que nós não somos, mas isso já basta para nos satisfazer. E nós precisamos entender que a forma com que Deus nos vê vai fazer todo sentido para o lugar que Ele tem separado para nós. Não se preocupe com a forma com que as pessoas te veem, mas se preocupe se o céu está te medindo. Ezequiel, quando ele é convidado pelo anjo, e o anjo vem e mede Ezequiel e fala: não, vem, então eu te convido. A água um pouco mais profunda, as águas nos artelhos. E depois o anjo vem e mede de novo: não, agora você pode vir nas águas que agora estão nos joelhos. Então não se preocupe com a forma com que as pessoas te enxergam, mas se preocupe o seguinte: como o céu está me medindo? Como o céu tem te medido? A sua entrega vai fazer toda a diferença das águas que Deus tem para você. Quanto mais águas profundas, menos você dá valor às vozes externas. E você só se preocupa em seguir como Noé, a voz do céu. Porque enquanto diziam Noé: você é louco. Olha o que aquele louco está dizendo. O céu dizia: apenas construa com as minhas medidas. A voz de Deus, ela tem as medidas exatas para aquilo que pode ser loucura para o mundo, mas é apenas proteção para Deus no dia do dilúvio. Então eu quero falar de uma mulher. Eu quero começar a minha palavra falando de uma mulher que entendeu o valor de uma entrega. Uma mulher que a Bíblia diz que ela era uma pecadora. Era essa forma que as pessoas a viam. Era essa forma que a terra denunciava ela. A terra enxergava essa mulher como o pior capítulo da sua vida, a pecadora.
Porque sempre assim, as pessoas sempre vão trazer à tua memória o pior capítulo da tua história. Elas sempre vão te lembrar pelo momento de fracasso, pelo momento de perda, pelo momento de derrota. Então, a Bíblia nos... Mas por que Deus permite que essas pessoas sem nome, mas marcadas, elas tinham nome, mas eram muito mais reconhecidas pelo seu capítulo de dor, do que praticamente pelo seu nome, mas pela identidade que elas estavam carregando naquele momento? Porque quando Jesus entra, mesmo que as pessoas te reconheçam pela sua pior queda, as mesmas pessoas que te anunciaram com o pior capítulo da tua história, elas vão ter que ver, quando Jesus entra, tudo é transformado. As mesmas pessoas que te viram no vale, elas vão ter que ver que a boa mão do Senhor está tirando desse vale e trazendo para lugares mais altos. É por isso que Deus permite essas coisas, eu creio nisso. Então, essa mulher que está em Lucas 7, eu queria que você abrisse comigo. Amém? Você está aí? Em Lucas 7, versículo 36, a Bíblia, ela dá esse título: uma pecadora unge a Jesus. Exatamente assim. E rogou-lhe um dos fariseus que comesse com ele, e entrando na casa do fariseu, assentou-se à mesa. E eis que uma mulher da cidade, uma pecadora, sabendo que ele estava à mesa em casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento. E estando por detrás, aos seus pés, chorando, começou a regar-lhe os pés com lágrimas. E enxugava-lhes com os cabelos da sua cabeça, e beijava-lhe os pés, e ungia-lhes com unguento. Quando isso viu, o fariseu que o tinha convidado, falava consigo dizendo: se este fora profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, pois é uma pecadora. E respondendo, Jesus disse-lhe: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. E ele disse: dize-a, mestre. Um certo credor tinha 2 devedores. Um devia-lhe 500 dinheiros e o outro 50. E não tendo eles com que pagar, perdoou-lhes a ambos. Dize, pois, qual deles o amará mais? E Simão respondendo disse: tenho para mim que é aquele a quem mais perdoou. E ele lhe disse: julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês tu esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés, mas esta regou-me os pés com lágrimas e me enxugou com os seus cabelos. Não me deste ósculo, mas esta, desde que entrou, não tem cessado de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas está ungindo-me os pés com unguento. Por isso te digo, os seus muitos pecados lhes são perdoados, porque muito amou, mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. Amém? Então eu quero te colocar dentro do contexto. Simão, nessa altura Jesus já era muito... A sua fama já tinha se espalhado, principalmente por essa região. Então, Jesus não atraía apenas as pessoas que reconheciam quem ele era como mestre, como conhecedor das Escrituras, mas ele atraía também aqueles que criticavam, que queria pegá-lo, que queria condená-lo. Então, como qualquer pessoa em evidência, né? Atrai os críticos, atrai aqueles que querem bem, atrai aqueles que só querem ofender, pegar alguma coisa daquela pessoa. Então, Jesus, nessa altura, ele já tinha, a sua fama já tinha se espalhado. Ele fez inúmeros milagres. Ele tinha ali ressuscitado o filho daquela viúva de Naim. Então, a sua fama já havia se espalhado. E Simão,
um fariseu, convida Jesus para comer na sua casa. Ele havia preparado um banquete, ele havia preparado uma comida para servi-lo. E para vocês entenderem que naquela época, na verdade, Simão, um fariseu, estava recebendo uma pessoa conhecida, de fama naquele lugar. Então, na verdade, ele queria pegar carona na fama de Jesus, era uma honra para ele receber Jesus. Então, naquela época, quando você recebia alguém assim, as portas da casa eram abertas e as pessoas poderiam estar ali perto, vendo a mesa preparada, os convidados, mas ela não tinha lugar à mesa. Mas ela poderia ficar ali, naquele lugar, para ver o que estava acontecendo, para ver aquele momento. E chega naquele mesmo cenário, naquela sala, uma mulher que a Bíblia intitula como uma pecadora. Uma mulher que, com certeza, quando ela chegou ali, ela teve que não parar na mesa da ofensa, não parar na mesa da humilhação, não parar na mesa da crítica, na mesa dos olhares, na mesa da rejeição. Uma mulher que ela não chegou, a Bíblia fala que ela chegou ali com um vaso de alabastro. Então ela não chegou de qualquer jeito, ela não foi de qualquer jeito à presença de Jesus. E isso me chama muita atenção, porque nós não podemos vir de qualquer jeito diante da presença de Jesus. Nós precisamos vir com o nosso culto. Ela se preparou para aquele culto, ela entregou, ela levou a sua melhor adoração naquele momento. Mas aquela mulher, quando ela chega e ela vê Jesus naquele lugar, diante de Simão, fariseu, naquela mesa da elite, ela não se conteve em apenas ficar encostada numa parede, vendo aquela situação. Mas a Bíblia diz que aquela mulher, marcada por uma identidade de rejeição, por uma identidade de condenação, a Bíblia diz que ela se lança aos pés de Jesus, porque é interessante que é essa postura que nós precisamos estar. E eu quero dizer que nessa noite você não vai ficar encostado na parede, porque Jesus está aqui. Aquela mulher nos ensina a ter uma adoração extravagante. Ela quebrou todo o protocolo da época. Ela quebrou toda a religiosidade. Ela quebrou toda a cultura da época. Mas aquela mulher, ela se derrama aos pés de Jesus. Eu quero dizer que nós precisamos quebrar dentro de nós algumas religiosidades. Nós precisamos dar espaço para o Espírito Santo de Deus atuar na nossa vida. Mas sem entrega não adianta ter a presença de Deus, se a manifestação do Senhor não fizer parte da nossa vida. Simão tinha Jesus sentado à mesa, mas Simão não tinha espaço para Jesus entrar no seu coração. Não adianta ter Jesus sem a manifestação. Jesus estava presente, mas a Bíblia diz que ele não fala nada. Você não vê ele conversando com Simão até o momento que Simão começa a criticar essa mulher. Porque entenda, quem não tem o que dá vai sempre criticar aqueles que têm a oferecer para Jesus. Quem não tem o que dá vai sempre criticar a tua adoração. Não vai entender a sua forma extravagante de adorar. Não vai entender a sua entrega. Então não pare na mesa da ofensa. Aquela mulher, ela poderia ter todos os motivos. Ela não era bem vista naquele lugar. Mas quando ela olha para Jesus, ela vê que tem uma mesa de cura. Ela vê que tem uma mesa de perdão. Ela vê que tem uma mesa de restauração. Quem entende a mesa que Jesus tem, não para em qualquer mesa. Não para na mesa da ofensa. Eu fui ofendida na igreja. Jesus tem um banquete para você e você está preocupado com a forma com que as pessoas te veem. A sua preocupação é: será que o céu está me medindo? Como o céu tem me visto? Será que eu consigo entrar em águas um pouco mais profundas? Como tem sido construída a minha vida? O que eu vou deixar para a próxima geração? Nós estamos aqui porque homens pagaram o preço lá atrás de renúncia, de entrega. Profetas, evangelistas, missionários. Mas que o que eles fizeram continua ajudando a construir a nossa história no reino de Deus. Ecoa até hoje. O bastão está sendo passado.
cabe a nós parar em qualquer mesa ou entender que tem uma mesa do banquete real. Aquela mulher não tinha lugar na mesa de Simão, mas ela tinha lugar na mesa do coração de Jesus. Aquela mulher não se conteve em ficar naquele lugar. Não queira, não se contenha, não fique satisfeito em entrar na igreja e sair da mesma forma. Se possível, se derrame diante da presença do Senhor. Como tem sido o seu secreto vai refletir muito quem você vai demonstrar quando Jesus se apresenta a você. Aquela mulher, ela só não pensou nas vozes e nas críticas porque era uma mulher que estava construindo pássaros no seu secreto. Por isso que quando ela chega e ela vê Jesus, ela não pensa duas vezes. Porque quem se entrega no secreto não ousa a perder o tempo da visitação de Jesus. Quando Jesus entrou naquela sala, Simão tinha todas as oportunidades do mundo naquele momento para se derramar diante de Jesus e se arrepender. Quando eu olhei essa mulher pecadora, essa mulher somos nós, igreja. Aqui tem dois grupos. Tem o Simão, que acha que é melhor que alguém e que não precisa se arrepender. E tem a mulher, que não quer ficar no mesmo lugar, que não quer ficar mais na parede, que não quer usar as mesmas vestes do passado, mas quer encontrar uma roupa nova diante da presença de Deus. Deus tem vestes novas, tem um futuro diferente daquilo que você viveu no passado. Uma mulher arrependida é uma mulher que Deus dá acesso a lugares novos. Nós vivemos uma geração em que as pessoas acham que não tem que se arrepender. É uma geração que as pessoas estão construindo da forma que elas querem, sem direção de Deus. Se vocês acham que o Brasil está perdido, os adolescentes, gente, nós vamos para a Europa, meu Deus do céu. Vocês veem de tudo, tá pior. Mas eu quero dizer que João Batista anunciava: arrependei-vos, porque ele queria preparar o caminho. E a geração ainda é a mesma de João Batista. Arrependei-vos, porque ele está vindo. Vamos preparar o caminho. Eu quero dizer para os jovens dessa igreja, os jovens que estão me assistindo, aonde o diabo acha que vai mais envergonhar, eu quero dizer que é essa geração que vai se levantar como João Batista e vai preparar o caminho para a volta de Messias. Aonde ele colocou um decreto de morte, eu quero dizer que o céu vai dizer: é um decreto de vida. Eu vou levantar os jovens evangelistas, missionários, que vão preparar o caminho para a volta de Jesus. É a geração de João Batista. É a geração que vai começar a se arrepender. Vai começar a se arrepender nas escolas. Vai começar a ter sede e fome da palavra. Vai começar a procurar Jesus. A geração de jovens que vão começar a fazer culto nas suas casas, nas escolas, nas faculdades. É a geração que vai preparar o caminho. Eu profetizo sobre a tua casa que Deus vai levantar jovens como João Batista no meio do deserto. E nós estamos no meio de um deserto. E as evidências eram o seguinte: ele é louco. O que ele está falando? Não condiz o que ele prega para a nossa realidade. Não importa. O que você faz hoje só está te preparando para a próxima estação. Não vai fazer sentido hoje. Não faz sentido para muitos jovens aí fora. Mas está preparando você para a próxima estação. Não acredite que o seu filho está perdido. Não. Começa a profetizar. Vai no travesseiro dele. Eu não gerei para o mundo. Eu gerei para Jesus. Eu gerei para ser um profeta nessa geração. Eu não gerei para ser entregue às drogas. Por mais que ele esteja nas drogas, não olhe como muitos viam Davi. É um pastorzinho, é o rejeitado.
Até seu pai tinha esquecido que ele estava cuidando dos bichos quando o profeta chegou para ungir. Mas o céu dizia: ele é o rei. Comece a profetizar dizendo: ele é um profeta. Enquanto a terra diz: é um viciado, não quer nada com os estudos, não quer nada com o trabalho, você vai dizer: é um profeta, é ungido. Aonde ele tocar, ele vai ser o lugar vai ser próspero, porque a prosperidade está nele, a bênção está nele. Comece a declarar. Você não precisa de evidências para caminhar sobre a voz de Deus. Você só precisa de uma voz. E continue construindo um lugar seguro dentro da sua casa. Mulheres, não pare de orar pela sua família, orar pelo seu marido, orar pelo seu casamento. Que não sejamos uma igreja que parece que o noivo não vai vir, que não faz sentido o que estamos fazendo. Mas comece a se preparar, porque Ele vem. Ele vem. E Ele não vai pegar. Ele não vem se encontrar com qualquer noiva. Ele vem encontrar uma noiva que não dorme. Uma noiva que está preparada. E quando a gente volta para essa mulher pecadora, uma mulher que não perdeu a oportunidade, a Bíblia diz, o próprio Jesus diz que Simão não se preocupou em lavar os seus pés. Nós vimos lá em Israel como as pessoas andam, como as pessoas andavam naquela época, tudo era muito distante. Então as sandálias não protegiam os pés da poeira. Então quando você chegava na casa de alguém para se hospedar, você tinha que ter água. Nós vimos isso lá, esse lugar para lavar os pés. Para lavar os pés das pessoas. E a Bíblia diz que quando Simão falou para ele mesmo: se ele soubesse. Se ele soubesse quem é essa mulher, ele não deixaria ela fazer o que ela está fazendo. Eu quero dizer que Jesus não tem problema com o pecador. Eu quero dizer para você que tem até lugar na mesa para o pecador. Teve lugar na mesa para Judas. O que não tem lugar para aquele que não se arrepende. Porque quem não se arrepende acredita que não precisa de Jesus. Aquela mulher, ela não queria Jesus apenas como uma visita. Porque, na verdade, Simão, ele só queria Jesus como uma visita. Ele só queria usar da presença de Jesus para atrair as pessoas. E quantas vezes nós somos assim, igreja? Como Simão. Jesus, eu só quero que você visite o meu casamento. E depois você pode ir embora. Jesus, eu só quero um milagre. Eu só quero que você visite a minha vida financeira. Eu só quero que você visite essa área da minha vida. Mas depois que tiver tudo resolvido, você pode ir embora. Mas aquela mulher falou o seguinte: eu não quero só uma visita. Eu quero que você seja hóspede do meu coração. Porque quem quer Jesus como uma visita não se preocupa em lavar os seus pés, não se preocupa em se entregar, não se preocupa em ungir a tua cabeça, não se preocupa em lavar Jesus. Quando nós queremos Jesus apenas como uma visita, você não se preocupa naquilo que você precisa entregar. Você se preocupa apenas naquilo que Ele tem para te oferecer. Mas aquela mulher, ela não pediu nada. Ela apenas entendeu o valor de um perdão. Aquela mulher encontrou perdão em Jesus. Aquela mulher teve os seus pecados totalmente perdoados. E por isso, ela não duvidou em entregar o seu melhor. O vaso de alabastro, ele é feito com uma pedra. Uma pedra que pode ser moldada, uma pedra que é meio transparente, que a gente consegue ver, muitas vezes, o óleo ali dentro. Era um óleo, um unguento, um nardo puro, que representava 1 ano de salário. E para você conseguir tirar esse óleo, esse perfume, você precisa quebrar essa pedra, esse vaso de alabastro. Então, quando essa mulher ela se joga aos pés de Jesus, ela não duvidou, na verdade, ela não questionou, ela não pensou 2 vezes em entregar aquilo que era valioso para ela.
Porque muitas vezes nós achamos que estamos entregando para Deus aquilo que nos custa, porque ainda não sabemos o verdadeiro valor de quem é Jesus na nossa vida. Quando a gente dá mais valor àquilo que a gente está entregando do que verdadeiramente a Jesus, nós não entendemos quem Ele é de verdade. Simão acreditou que Jesus fosse apenas uma visita importante naquele momento para trazer algum status a ele. Mas aquela mulher entendeu que muito mais do que uma visita, era aquele que estava mudando totalmente a tua história. Quando você reconhece Jesus apenas como aquele que pode mudar ou que pode trazer um milagre na tua vida, você fala o seguinte: é apenas uma visita. Mas quando você se entrega e entende que o que você precisa é dele para governar a tua vida, e que por mais que o milagre não chegue hoje, por mais que a cura não chegue hoje, não importa. Você entende que com a presença você se porta todo o processo. Você entende o valor de uma presença. Por isso que aquela mulher, ela se derrama e ela quebra aquele vaso, aquilo que tinha importância, que tinha valor. Mas quando ela olha para Jesus, ela entende que o valor estava nele. O que você precisa quebrar hoje? O que é aquilo que você olha e que tem impedido a sua entrega, a sua adoração extravagante? O que tem impedido? O que tem retido a sua melhor adoração? Qual é o vaso que você precisa quebrar, que está retendo a tua entrega essa noite? Porque para tirar o melhor tem que quebrar. Tem que passar pela prensa. Tem que passar pela moenda. Tem que passar pelo processo. Por aquela mulher saber o valor de ser perdoada, ela não chegou ali com um olhar de criticar, mas ela chegou com um olhar de gratidão. Só quem já foi perdoado sabe o valor da presença de Jesus. Aquela mulher tinha um coração grato, mas Simão tinha um coração questionador, porque não entendeu que o mais miserável daquela mesa não era a mulher por não ter lugar para sentar, era ele por não ter lugar para Jesus sentar no teu coração. Simão, um fariseu. Aqui eu vejo a igreja que quer agradar outros, que quer ser vista. Aquela mulher não estava preocupada em ser vista pelos outros, mas ela estava preocupada em ser vista por Jesus. Ser vista com Jesus era o que Simão queria. Mas ser vista por Jesus era tudo que aquela mulher queria naquele momento. Não queira ser apenas vista com Jesus e ele não manifestar a tua presença. Você entende que ele entra na casa e não tem a manifestação da tua presença, porque há alguns pré-requisitos para a manifestação da presença de Jesus. Jesus, ele está em todos os lugares, mas a sua manifestação só vem quando há entrega, quando há renúncia, quando há arrependimento, quando você abre a porta da sua casa para ele entrar. Ele não vem em qualquer lugar, ele não manifesta em qualquer casa, ele manifesta no lugar que tem espaço para ele entrar. Que ele é bem-vindo. E a Bíblia, ela vai relatando e ela vai nos ensinando em Lucas 7. No final, quando essa mulher, ela derrama todo esse óleo, esse nardo precioso, aquele nardo que te custava muito para ela, porque foi uma mulher que passou por muitas frustrações. Uma mulher que tentou construir a sua vida em cima de traumas, de dores, em cima de desilusões, em cima de feridas, em cima de ofensa. Uma mulher que havia tentado de todas as formas encontrar a felicidade em outra pessoa. Mas quando ela encontra Jesus, ela não encontra apenas um lugar, algo para preencher a sua sede. Algo para preencher o vazio da tua alma, mas ela encontra cura, ela encontra restauração, ela encontra renovo. E a Bíblia diz que no final, Jesus revela à mulher: a tua
fé te salvou. Vai-te e permaneça em paz. É paz. Pode ser que você não tenha entrado nessa sala onde Jesus está presente, como aquela mulher que foi desiludida em vários relacionamentos, tentou construir a sua vida em cima de tantas ruínas. Pode ser que não falte nada na tua vida financeira. Pode ser que você tenha um bom trabalho, que você tenha uma boa família, que você, aos olhos humanos, seja igual Simão. Não te faltava nada. Ele tinha até um banquete para fazer, para servir Jesus. Mas pode ser que você não esteja conseguindo ter paz. Pode ser que as pessoas olhem para você e acreditem que está tudo bem. Mas a Bíblia diz que Jesus fala, vai-te e permaneça em paz. A Bíblia não fala, vai, que eu vou te dar um casamento. Vai, que eu vou te dar uma vida, vou te dar filhos. Não, não. Ela vai e permaneça em paz. É como se a palavra que Jesus estava lançando sobre a vida dessa mulher fizesse com que ela caminhasse em direção, caminhasse com a própria paz, com o próprio Jesus, porque ele diz, eu lhes dou a paz que o mundo não pode dar. O que nos ensina é que não adianta você aparentar ter todas as coisas. Se você não tem paz, que é Jesus, você no fundo não tem nada. Você é apenas um Simão, que está preocupado em mostrar o que tem, mas no fundo a sua casa está vazia, porque não tem espaço para ele entrar. Não tem lugar para ele se assentar. Vai-te em paz, a mesma palavra que ele fala para aquela mulher hemorrágica. Mas faltava tudo naquela mulher, ela havia perdido a vida a cada ano. Mas quando a gente encontra Jesus, a gente encontra paz, porque tudo começa a ser colocado no lugar que tem que ser colocado. É como se Jesus entrasse na nossa casa e começasse a arrumar os móveis da nossa vida, começasse a arrumar as áreas da sua vida. Então, isso nos ensina o seguinte, vem para a presença de Jesus e se derrama aos pés dele, porque ele sabe o que você precisa. Aquela mulher encontrou nos pés. E por que nos pés? Se naquela época honrar uma pessoa se referia a você ungir a cabeça e não os pés. Eu creio que é porque aquela mulher, quando ela olhou para os pés de Jesus, ela falou, eu quero a partir de hoje seguir os teus passos e não seguir mais os meus, não seguir mais o meu coração. Ela ungiu os pés de Jesus porque eu creio que, eu estou pensando aqui, mas aquela mulher falou, eu tenho uma nova direção a partir do momento que eu encontro contigo. Encontrar Jesus é seguir uma nova direção, é seguir um novo caminho. Quando ela olha para os pés de Jesus, ela unge os pés de Jesus, ela fala, eu agora consigo caminhar no lugar de paz e não um lugar de perturbação. Aquela mulher, ela ungiu, ela derramou nos pés de Jesus, ela desceu. Ela entendeu que o melhor lugar para nós estarmos diante da presença de Jesus é embaixo. É na casa do olheiro. Por isso que quando o profeta é convidado a ir à olaria, ele desce. Mas muitas pessoas acham que servir a Jesus é estar em evidência. Mas Deus só colocou Davi no trono quando ele entendeu que o melhor lugar para estar era o secreto, lá embaixo, no lugar que ninguém te vê, mas é o lugar que ele te molda. Por isso que Davi tem um momento que ele fala, Senhor, tira tudo de mim, só não tira a tua presença. Porque não são nos lugares altos que eu sei quem eu sou, mas quando eu estou diante da tua presença que tu revela aquilo que eu preciso de verdade. Aquela mulher entendeu que ela não precisava estar num lugar à mesa de destaque, mas ela precisava estar num lugar escondida na presença de Deus, na olaria, sendo moldada. Eu não sei o que você está vivendo hoje, mulher. Eu não sei o que você está vivendo hoje, homem, no teu casamento, na tua casa, mas vai para o secreto, vai para a olaria, porque é ali que Deus vai te moldar, é ali que Deus vai te prensar, é ali que Deus vai tirar todas as pedras, todas as sujeiras, porque muitas vezes nós vamos para a casa de Deus e falamos assim, Senhor,
Ah, muda meu marido. Ah, muda meu casamento. Mas Deus quer mudar é você. Porque quando você muda, automaticamente tudo, a tua casa muda. Aquela mulher pecadora, eu tenho certeza que ela não mudou apenas a sua casa, mas ela mudou o teu bairro. O que você está vivendo hoje não é para a morte, mas é para trazer vida para outras pessoas que estão ao teu redor. Deus não queria que ela fosse condenada a uma vida de humilhação, mas ela queria que a partir da vida dela, o poder, a presença, o nome do Senhor fosse exaltado, para que as pessoas entendessem que Ele é o único caminho que pode nos tirar de um lugar de pecadora para uma mesa dos arrependidos, dos escolhidos, dos encontrados, dos perdoados. Não pare em mesas que só te fazem paralisar. Quantas vezes nós estamos na caminhada com Jesus, construindo as catedrais e paramos. Neemias, quando começou a construir os muros, tentaram de todas as formas paralisar, mas ele fala: eu não tenho tempo, a obra é muito grande. Entenda, a obra é muito grande. O que Deus tem confiado nas suas mãos é muito grande, não tem como você parar. Existem mulheres que estão tentando ser impedidas pelos Simãos aí fora de estar diante da presença de Jesus. E o que nós, igreja, estamos fazendo? Parando no meio do caminho? Há uma obra a ser feita. Não há tempo de parar com Sanbalat e Tobia. Os muros precisam ser reerguidos. E as pedras queimadas somos nós. É desse jeito. Sanbalat e Tobia tentaram paralisar de todas as formas a obra, tentando até menosprezar as pedras queimadas que Neemias usou para a reconstrução dos muros. É assim que o inferno quer que você se olhe, se veja, como pedras que não têm mais função, não têm utilidade. Para aqueles homens, aquela mulher pecadora era como uma pedra queimada. Mas Jesus usa as coisas loucas para confundir aqueles que acham que são alguma coisa. Para confundir os sábios. Ele usa aquilo que não tem valor. E faz. E Deus exalta para mostrar que quando Ele toca, tudo é transformado. O meu melhor, quero te Eu não sei como você chegou aqui. Eu não sei se você se enxerga como essa mulher pecadora. Se por muito tempo você acreditou que você não era capaz, não era para você não era digno. Mas assim como aquela mulher foi perdoada, porque ela entendeu que não se tratava da forma com que ela se enxergava, e tampouco da forma com que as pessoas enxergavam ela, mas da forma com que Jesus a olhava. Como Jesus tem visto você, como Jesus tem te encontrado no secreto, derramada diante da tua presença, derramado diante de arrependimento, diante de entrega. Naquela noite não foi apenas aquela mulher que ouviu falar que Jesus estava ali, mas os olhos do Senhor encontraram aquela mulher. Eu quero dizer que os olhos do Senhor te encontraram essa noite aqui. Não fique como aqueles convidados encostados na parede. Se derrame diante da presença do Senhor. Fala: Senhor, eu quero te conhecer mais. Eu quero sair desse meu lugar, Senhor, de pecadora. Senhor, fala do seu vício, fala do seu problema, fala do teu pecado, dê nome ao pecado. A Bíblia fala que era uma mulher pecadora, ela era uma mulher condenada pelo pecado, mas a Bíblia diz que se Cristo nos libertou, verdadeiramente seremos libertos. Há uma libertação na tua vida hoje. Eu profetizo que você será liberta do medo, da insegurança, da rejeição, de toda maldição hereditária para a tua vida. Assim como Jesus declarou: vá em paz, eu quero dizer que há um acesso novo para a tua vida. Há um caminho de paz. Se você tem passado noite sem dormir, eu profetizo o sono do justo para a tua vida. Eu profetizo dias melhores. Eu profetizo a paz em nome de Jesus. Se você quer começar hoje
a se derramar diante da presença do Senhor. Mas pastor, eu não tenho vivido momentos no secreto com Deus. Começa hoje. Começa hoje a sua adoração extravagante. Começa hoje a mudar a tua mente. Não acredite que você vem à igreja apenas para ouvir um bom louvor, ouvir uma palavra que vai massagear o teu ego. Não. Tem que ser uma palavra que vai revelar quem você é. Simão tinha muita autoridade para falar quem ela era, até Jesus abrir a boca e dizer que no fundo, quem ele era. Deixa Jesus revelar essa noite quem é você. Porque quando Jesus revela quem somos nós entendemos que nós somos pecadores. E tudo que nós precisamos é nos arrepender. Simão só precisava entender que ele era um pecador. Se ele reconhecesse isso, tinha lugar de reconciliação naquela mesa. Tinha um lugar que quebraria toda a sua religiosidade. Muitas vezes a religiosidade nos separa. A gente precisa manter uma aparência. Deixa eu te falar uma coisa. Ela entrou como pecadora, mas ela saiu como uma mulher agraciada por Deus. Uma mulher restaurada por Deus. Não importa como você vem diante da presença de Deus, mas o que importa é que você não vai sair da mesma forma que você entrou. Não vai sair da mesma forma, porque a sua posição hoje no secreto com Deus vai definir o lugar que Deus tem para você lá na frente. Se entrega na presença do Senhor. Nós vamos ouvir esse louvor, mas fala para o Senhor: Senhor, eu sou uma pecadora, eu preciso de paz, eu quero me arrepender. O meu melhor quero te dar. Eu quero entregar, Me Senhor, derramar aos teus pés. Aquela mulher tinha todos os motivos para não estar naquela casa. Ela não era bem vista, não era aceita como os outros. De repente você está tantos anos na igreja, mas não tem vivido a manifestação do Senhor na sua vida. Aleluia. A casa estava cheia, mas uma mulher teve a ousadia de tocar os pés do Senhor. E a Bíblia diz que ela chorava, ela derramava o óleo e ela enxugava com seus cabelos. Ela não estava preocupada com os outros, mas estava preocupada com a sua entrega diante daquele que perdoou. Se o meu corpo errar o caminho, meu coração clamará por ti. O céu nos mede de acordo com a nossa entrega. O quanto você entrega define quem você se torna e a forma com que você enxerga o reino de Deus. A construção ainda não acabou. Vamos deixar para a próxima geração que continue a obra, como as catedrais. Por isso, não acredite que você é uma construção que acabou. Nós precisamos das misericórdias do Senhor e do perdão dele todos os dias. Estar prostrada como essas duas mulheres, e entenda que Simão acreditou que Jesus aceitou o convite com a intenção de agradá-lo. Mas Jesus aceitou o convite com a intenção de tocar uma mulher. Ele já sabia que ela chegaria até aquela casa. O Senhor te conhece e Ele tem visto o que você tem construído no secreto. Quantas lágrimas você tem derramado. Que a sua entrega, ela não comece aqui, mas ela continue todos os dias no seu quarto de oração. Quem você se torna em público reflete muito quem você é no secreto com Deus.
Não se preocupe em ser aplaudido por homens, mas se preocupe como o céu tem te visto. Porque o lugar que Deus tem para você não é outro que vai caminhar por você. É só você. Continue construindo uma vida de entrega, de arrependimento. E se derrame diante do Senhor. Não seja uma igreja que venha para pedir milagre, para receber. Você já recebeu. Aquela mulher só entregou o seu melhor porque ela entendeu que o que ela tinha recebido não havia valor no mundo que poderia pagar. Por isso não negocie as coisas com Deus. Às vezes a gente acha que é sacrifício, né? Algumas coisas que nós fazemos por Deus, a gente começa a colocar na balança. Ah, mas eu vou sacrificar. O maior sacrifício, Ele já fez, que foi naquela cruz. Algo que nem eu, nem você faríamos por ninguém. Não entregaríamos um filho nosso pela humanidade. Então o que você faz nada mais é do que a resposta da forma com que você vê Jesus. Quem muito é perdoado, muito ama. Que você seja aquele que ama imensamente, sem se preocupar com quem está na sala. Mas quando Jesus está, os seus olhos só focam nele e não se distrai com a multidão. Que Deus te abençoe, que te leve em paz. Que você tenha dias de paz e que todos vejam o Deus na qual você decidiu servir, porque você já foi perdoado. Senhor, nos despedimos. Aleluia, aleluia. Nos despedimos como igreja, Senhor, nos leve em segurança, coloque anjos acampados ao redor da nossa vida, nos guardando. Guarda nossa casa, guarda nossos filhos, guarda nossa família. Senhor, guarda nossa vida, que todos os dias possamos abrir a porta do nosso coração e que o Senhor tenha um lugar na mesa, não para ser uma visita, mas para ser um hóspede, aquele que vai presidir e governar a nossa vida. Nos despedimos como igreja, mas nunca da presença do Espírito Santo de Deus na nossa vida. Amém. Você pode aplaudir o nome do Senhor essa noite? Amém.